Retomamos aqui mais um Bíblia Fala. Espero sinceramente que tenha vivido uma experiência boa com Cristo e possa de alguma forma continuar a ter o desejo de aprender mais sobre aquilo que a Bíblia tem para nos revelar. Para hoje voltamos à segunda epístola de Pedro. Como lhe disse, ao longo desta semana iremos ver algumas profecias que Pedro enumera e vamos depois buscar outras que complementam também aquilo que Pedro disse. Mas hoje convido a abrirmos a nossa Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 1, para lermos os dois versículos, o versículo 16 até o 18, que diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida ao céu, ou do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro, podemos nós dizer que aqui o apóstolo apresenta os grandes argumentos que sustentavam a sua fé e que no fundo também sustentam a nossa fé? Totalmente. Isto é Pedro claramente a tentar mostrar a base sólida da razão, no fundo, pela qual ele pode falar de Jesus Cristo e apresentar esta mensagem. O que poderíamos aqui dizer é o seguinte, é que nenhum argumento é tão válido como a experiência. Quando nós vivemos alguma coisa, observamos, vimos, tocamos, quando eu dou o testemunho disso, no fundo, tem um poder muito grande. Nós sabemos que pessoas são julgadas, condenadas ou não, com base em testemunhos. Exato. Portanto, o testemunho é uma coisa muito poderosa. Por isso, quando uma pessoa mente, por exemplo, quando tem que testemunhar, isso pode dar um resultado terrível. Não apenas em termos de justiça, mas até nas relações entre as pessoas. Porque nós, quando uma pessoa diz, olha, eu estive ali, isto aconteceu, vi, isso é uma coisa que tem um poder muito grande. Por isso é que há pessoas que nós, eventualmente, já sabemos que elas não são muito confiáveis, elas dizem-nos uma coisa e nós ficamos desconfiados. Será que aconteceu mesmo? Por isso, o testemunho de uma pessoa que é sólida em termos éticos, em quem nós podemos confiar, é uma coisa extremamente poderosa. Toda a argumentação que, no fundo, o apóstolo aqui desenvolve é baseada nesta ideia de que, quando ele escreve, diz estas coisas à igreja, os adverte sobre Jesus Cristo, ele não está, no fundo, a falar com base em filosofia, conceitos, é com base na experiência. Ele esteve com Jesus, claro. Viu, acompanhou e, portanto, os discípulos, o que nós podemos dizer é que os discípulos em particular, que viveram tão perto de Jesus, que o acompanharam, mesmo outras pessoas que viveram com ele, estas pessoas não eram loucas. Claro. Uma das grandes bases, digamos, para termos uma evidência, e não é uma evidência científica, naturalmente, mas uma evidência de que, de facto, podemos ter fé e acreditar no relato que, por exemplo, temos nos Evangelhos, é de que não esqueçamos que estes textos são muito antigos. Eles começaram a ser escritos e copiados por pessoas que viveram ainda nesse tempo e que se confrontaram com esta história. E se fosse completamente mentira, se ninguém tivesse visto Jesus a fazer aquelas coisas, os milagres que fez, ressuscitar, seria relativamente fácil as pessoas que viveram naquele tempo dizer, estes testemunhos são falsos. Claro. Jesus não existiu, nunca ninguém o viu, onde é que agora foram inventar isto, nunca fez milagre nenhum. Portanto, há uma certa solidez na ideia de que grupos de pessoas, elas não eram, digamos, loucas há 2000 anos atrás e nós hoje é que sabemos contar a verdade dos acontecimentos. Claro. Portanto, há uma base de confiança que nós hoje mantemos com as pessoas que escreveram estes textos, porque nós temos evidências de que elas viveram aquilo, viram. Claro, hoje nós estamos a uma distância, é lógico que temos que fazer fé em tudo isto, mas vamos pôr-nos no lugar de pessoas que receberam cartas do apóstolo Pedro. Algumas dessas pessoas nunca viram ou conviveram com Jesus, mas logicamente viveram muito perto dessa história e sabiam perfeitamente o que tinha acontecido. Quando alguém com a força de Pedro lhes escreve e diz que eu vi estas coisas acontecerem, o que vos falo de Jesus, eu estive lá e observei, é evidente que isto é, digamos, dá uma força muito grande a qualquer reflexão, até qualquer teologia ou doutrina que Pedro venha a desenvolver. Depois, outra parte relevante aqui é o facto de Pedro decidir, para reforçar, digamos, esta ideia, ele usar a história da transfiguração.
Uma história magnífica que nós temos nos Evangelhos, em que sabemos que Jesus levou um pequeno grupo de entre os seus discípulos, aquele grupo de 3 discípulos, e ali vai acontecer um fenómeno incrível em que Jesus, o termo que a Bíblia usa, é que ele foi visto como que transfigurado, portanto, como se ganhasse uma dimensão para lá da dimensão meramente humana. Portanto, é isso que é transfigurar, é mudar-se numa outra figura, como que numa outra personagem, que no fundo é a sua. Podemos imaginar Jesus durante aquele momento como que revestido de facto, a sua glória, enquanto Deus e Criador, e estes homens tiveram a oportunidade de estar ali e ver isto. E foi tão bom que Pedro, a dado momento, perguntou ao Senhor, podemos continuar aqui? Já não vale a pena ir para mais outro lugar, não é? Porque aquilo que viram foi tão autêntico e tão poderoso que não tinha nada a ver com este mundo ou com aquilo que nós vivemos no nosso dia-a-dia. E depois teve esta força tremenda. Nós temos razões para crer que os discípulos, nesta altura, já tinham fé profunda em Jesus, em quem ele era, como o Messias, o Filho de Deus. No entanto, também não é menos verdade que ao longo do relato dos Evangelhos vamos percebendo, aliás, os próprios evangelistas não tiveram vergonha, digamos, ou pejo em relatar as suas próprias faltas de fé e dificuldades. Claro. Lá está, é um dos argumentos, já aqui algumas vezes o citámos, é um dos argumentos fortes a favor do relato da Bíblia, é porque os próprios discípulos não escondem as suas falhas e até as suas faltas de fé. Claro. No entanto, apesar de saber isso, nós chegamos aqui a um momento em que podemos imaginar que para Pedro, João, Tiago estiveram ali. Imagina, Jorge, o quão tremendo deve ter sido eles observarem Jesus, de facto, nessa dimensão celestial, no fundo, em que 2 homens, 2 servos de Deus que já estão na eternidade com Deus, porque Ele os ressuscitou ou os levou desta terra, estiveram ali presentes. Ao verem esta realidade, se alguma dúvida, vamos dizer assim, existisse, se qualquer coisa na mente deles ainda não estivesse seguro acerca da missão de Cristo e da sua identidade, diríamos que neste dia dissiparam-se. Claro. Porque eles veem este acontecimento incrível, sobrenatural, e ouvem esta voz que vem de Deus o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por isso, isto ajuda-nos a compreender melhor que quando Pedro, como nós lemos, faz este relato, procura que as pessoas tenham confiança plena em Jesus, ele vai usar o maior de todos os argumentos que ele podia ter. Ele, por mais eloquente que fosse na escrita, nos argumentos que criasse, nada seria tão poderoso como relembrar a estas pessoas que ele esteve lá, que ele viu Jesus ser transfigurado, que ele ouviu aquela voz vinda de Deus. Claro. E, portanto, isto, imagina o poder que isto não deveria ter tido junto às pessoas que conheciam Pedro, que o ouvem dizer isto, e que o tinham como um homem de verdade. Porque se o tivessem como um homem com falta de caráter, um mentiroso, uma pessoa que não se pode confiar, mas não, eles tinham-no como sabiam que era um homem de verdade. Então há um poder tremendo nisso. E claro, dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso faz uma grande diferença na maneira como nós queremos e vivemos. Isto faz-me lembrar as palavras do apóstolo João, que na sua primeira carta, a certa altura, ele diz que quem é que é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Lá está, negar Jesus não era uma coisa quase possível. Neste tempo as pessoas sabiam que Jesus tinha existido. Claro. Agora, negar que Jesus é o Cristo, ou seja, que é o Messias, o enviado de Deus, isso é negar a realidade do que Cristo, exatamente, do que Jesus foi. Por isso, essa é a grande mensagem que Pedro tem a transmitir, é a grande revelação que está a ser feita, é de que aquelas pessoas podiam ter confiança de que Jesus era efetivamente o Cristo, o Messias, o Salvador, porque ele viu em situações que poucos o viram, ele agora podia dar testemunho dessa grande verdade. Que é no fundo o que nós somos chamados a fazer, é a dar testemunho, não apenas de conceitos e argumentos teológicos, mas sobretudo, cada um de nós que vive uma experiência com Deus, com certeza que pode dar testemunho. Claro. As pessoas podem crer nele ou não, logicamente, claro, mas um testemunho que é validado na nossa experiência tem muito poder. Portanto, já sabe, se puder dar testemunho da sua relação com Jesus aos outros que vivem à sua volta, de certeza que você vai sentir-se bem, porque está a falar de alguma coisa da qual você é apaixonado e ao mesmo tempo vai possibilitar que Deus, por meio de si, fale a outros. Fique com a certeza que o Bíblia Fala hoje termina aqui, mas amanhã voltamos neste mesmo horário
nesta que é a sua estação de rádio em Lisboa e na internet para todo o mundo, mas também através do nosso canal de TV Hope Channel Portugal. Fique bem, até amanhã se Deus quiser.